Canal Além do Domo, em parceria com o canal Libertos da Corrupção, apresenta Pedra da Gávea, o Tesouro Escondido. Olá, irmãos e irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você estará assistindo. Aqui vos fala Elton, do canal Libertos da Corrupção, e vamos falar sobre a Pedra da Gávea, sobre a história dela, detalhes sobre essa pedra gigantesca, maravilhosa, que está situada no município de Rio de Janeiro. Então é o seguinte, a questão da Pedra da Gávea, né? A primeira pessoa importantíssima nesse país que descobriu a Pedra da Gávea foi o Dom Pedro I. Lá no início do século XIX, né? Que ele teve essa descoberta da Pedra da Gávea através de um padre chamado Benigno da Cunha, né? E esse padre avisou o Dom Pedro I acerca sobre as inscrições na pedra, né? As inscrições fenícias na pedra. E, e disso aí, alguns anos depois, lá por volta de 1839, 1840, o Instituto aqui do Brasil de Geografia e História, enfim, acho que é isso mesmo, foi estudar mais a fundo essa questão da Pedra da Gávea, né? E o pessoal encontrou muita coisa nessa caminhada aí, muita coisa mesmo. Então foi isso, a questão da Pedra da Gávea. E, pô, Dom Pedro descobrindo isso, meu, ele e a turma dele foi lá visitar, assim como o Dom Pedro II, Princesa Isabel, foi lá conhecer a Pedra da Gávea, né? Conhecer à vista, assim. E hoje, infelizmente, esse governo que vivemos, essa república que vivemos, né, principalmente a república, que eu deixo bem claro aqui para os irmãos e irmãs que estão acompanhando isso, eu sou uma pessoa muito adepta à monarquia, né, esse sistema de governo. Porque na época do Império, na época da monarquia, tudo era acessível aos seus olhos. Por mais que teve a escravidão, mas Dom Pedro I, Pedro II e Princesa Isabel lutou durante muitos anos abolir a escravidão. É. Isso já começou pelo Dom Pedro I, sabendo que o Dom Pedro I ele tinha muitos soldados alforriados, né, ex-escravos, né, alforriados, da Marinha, porque até então a Marinha era a maior força armada que existia naquela época, era o segundo mais bruto no mundo, né? Ela foi o segundo maior força armada que existiu na época, né? Só perdendo da Inglaterra na época. Então, muito do povo preto, que são descendentes de fenícios, muito tinha informações muito fortíssimas a questão da Pedra da Gávea. E muitos dele passou por Dom Pedro I, né? Contou sobre a origem da Pedra da Gávea, sobre detalhes e detalhes e detalhes místicos sobre a Pedra da Gávea. Porque os antepassados desse povo, que viveu com Dom Pedro I na época, muitos deles são fenícios, e esses fenícios guardaram esse segredo há muito tempo. E o Dom Pedro ficou maravilhado ao saber dessa questão. Ele ficou muito maravilhado. E, poxa, ele sabendo disso, ele fez vários livros acerca da Pedra da Gávea. Mas, infelizmente, esses livros estavam na biblioteca do Rio de Janeiro. E qual todo mundo vai lembrar. Poxa, meu, mas pegou fogo lá. Por quê, né? Aí eu pergunto para vocês, por que a pergunta? Tem tanta biblioteca histórica nesse país, né, uma em cada capital do estado. Aqui tem de São Paulo, a do Rio principalmente, né, e de outras capitais. E muitos documentos que estavam sobre o nosso país, escrita pelo Dom Pedro I, Dom Pedro II, né?
sobre as riquezas naturais, riquezas místicas, histórias místicas profundas de magia, de coisas valiosas. Estava lá na biblioteca do Rio. E por que foi queimado? Muitos falam que foi curto-circuito. Será realmente curto-circuito? Então, a gente fica ciente porque esse sistema república que foi entrado em 1889, né, de lá para cá, muita coisa esse sistema republicano ocultou de nós e ainda oculta. Mas cabe a você pesquisar, cabe a você procurar, que você vai encontrar. Eu encontrei, procurei, eu achei. E é muito bom, irmãos, pesquisar. Muito bom mesmo. E detalhe, irmãos, todas as embarcações dos fenícios, desde embarcação, que é a madeira, a matéria-prima, né? Papel, que era o papiro, e outras ferramentas, né, que são da natureza, tanto como temperos para fazer escritas, latex, enfim. Tudo era daqui, irmãos, irmãs. Tudo era daqui. Mas aí vem a pergunta, por que, Elton? Por que ele esconde de nós essas coisas? Amados e amadas, esse país nosso aqui é um país muito rico em questões dimensionais, questões metafísicos, em questões poderosas energias, energias poderosas. E digo mais, esse país aqui é o país que se fundou como primeira terra, primeira grão de terra neste mundo. Ou seja, se iniciou aqui. Tudo que você imagina, irmão e irmã que está assistindo, acompanhando aqui, tudo que se iniciou nesse mundo foi nessa terra aqui. E há de ascensionará aqui também. Iniciou aqui e ascensionará aqui. Porque aqui, conforme Dom Pedro I, Dom Pedro II e o restante da família imperial que ainda hoje vive, né? Mas hoje o sistema do governo é república, ele sempre fala uma coisa muito importante. O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o que dá alimento para o mundo. O Brasil é o, é o lugar que dá alimento e dá água para o mundo. O Brasil é o que dá ar para o mundo. É o lugar que dá oxigênio para o mundo. Pô, Elton, mas o oxigênio vem do mar, das algas? Sim. E a maior concentração de algas no mundo é aqui, em volta do nosso país. Apesar que temos os países latinos, os vizinhos nossos, que é a Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Surinames e a Guianas. Né? Suriname só tem uma e duas Guianas, então é a América do Sul. Mas antigamente era uma só terra, era Brasil. E os fenícios da época, que vivia com Dom Pedro II, Dom Pedro I, principalmente Dom Pedro I, falaram essas coisas para Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, inclusive, tinha um plano de dominar novamente todos os países vizinhos do Brasil e tornar toda a América do Sul em um Brasil. Não conseguiu devido ao Tratado de Tordesilhas, devido a muitas guerras, principalmente no Paraguai, né, que veio lá depois da vida do Dom Pedro I, que foi Dom Pedro II, que resolveu a guerra do Paraguai. Se não tivesse esse Tratado de Tordesilhas, esses problemas com os espanhóis, mas mesmo assim o Dom Pedro tinha uma enorme missão de unificar todos os países em um país só, em um continente só. Ia ser continente Brasil. Imagina, irmãos, que interessante, que lindo seria. Mas a gente respeitamos, a gente respeita mais do que tudo nossos irmãos vizinhos, bolivianos, chilenos, venezuelanos, peruanos, colombianos,
os argentinos, os uruguaianos, os paraguaios, os guianos, os equatorianos, enfim, respeitamos eles. Mas seria lindo, lindo. Porque o Dom Pedro sabia, primeiro, e passou também pelo Pedro II e passou pela Princesa Isabel. Mas Dom Pedro I sabia que esse país aqui tinha dimensões estelares, dimensões altíssimas de energia, de evolução e tudo que você imagina sobre bonança, tudo que imagina de privilégio, tudo isso que você imagina de coisa boa, esse país tem. Esse país aqui é um país 100% positivo em tudo que você imagina. Esse é o nosso país. Esse é o nosso Brasil. E a Pedra da Gávea é um exemplo de toda a identidade brasileira. É isso mesmo, irmãos e irmãs. É um lugar muito místico. É um lugar que você sente o magnetismo, energias fortíssimas. No entanto, conforme o governo queria realmente derrubar aquela pedra, destruir aquela pedra, não conseguiram, até porque os helicópteros rodavam ali e ninguém chegava perto. Até mesmo hoje, você tem um acesso para você entrar naquela pedra. Sabendo que a Pedra da Gávea tem vários acessos. Somente um acesso você tem a subir nela, que muitos dos paraquedistas, pessoal que salta de paraquedas usa. Mas em outros locais você não tem acesso. Porque outros caminhos são protegidos pelo exército, pela guarda, pela polícia, enfim. E esses caminhos são caminhos proibidos. Que tem caminhos que você acessa dentro da pedra. E essa pedra tem vários caminhos. Um deles é a Amazônia. Ela tem ligação com a Amazônia e outros caminhos, inclusive. Imagina, você sai do rio, entra no Pé da Gávea e você sai na Amazônia. Então a gente entende o que muitos falam sobre Salomão, né? A figura do Salomão no Amazonas, né? E sobre Badesir, né? Foi rei de Tiro. E realmente, Tiro foi ali, em Niterói. E Salomão esteve ali também, a figura do Salomão. Então, irmãos, é interessante isso. No filme do Roberto Carlos, Diamante Rosa, retrata mais ou menos como é que é a Pedra da Gávea. E é sensacional. Recomendo a todos pesquisarem, recomendo a todos assistirem esse filme, que é um filme maravilhoso, né? E traz muita informação bacana. Abre uma luz nessa questão. Porque infelizmente isso deveria ser aprendido nas escolas. É o que eu falei aqui anteriormente. Por quê? Porque se o povo descobrir o que tem na Pedra da Gávea, o que faz a Pedra da Gávea ser uma coisa importante no país, esse povo ia se revelar, ia descobrir a sua essência, as suas origens, e esse país aqui ia ter um boom tremendo. E ai do sistema aguentar. O sistema não aguenta. Por isso que o nosso país é um país que sofre muito pela ignorância, sofre muito por estar na zona de conforto, sofre muito porque o povo não procura as suas raízes. Ah, mas eu tenho raiz europeu, eu tenho raiz africana, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas tudo bem. Tudo bem, você tem as suas raízes. Você é preto, branco. Eu falo apenas cores, porque raça só tem uma, humanos. Não existe raças de humanos, existe uma raça só. E uma raça só tem várias cores. São tanto preto, branco, loiro, pardo, enfim. E todos eles saíram daqui. A grande parte do povo saiu aqui. Então, minha explanação foi essa, irmãos e irmãs. Agradeço pela compreensão, paciência.
pelo tempo aqui que eu explanei sobre a Pedra da Gávea. E vos reforço a pesquisar, a buscar essas maravilhas que está dentro da nossa terra, que é o Brasil. E muita coisa boa há de vir durante os próximos vídeos sobre o restante da história do nosso país. Agradeço a todos e que todos estejam em perfeita harmonia com o universo. Até mais. Canal Além do Domo. Aqui a gente mostra o que eles não querem que você veja.